Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e vocês estão em nossa playlist das resoluções das provas anteriores do Enem, no caso aqui 2019. Se você não conhece meu trabalho, te convido para entrar no nosso canal e conhecer as videoaulas que estão muito bem contextualizadas e os ajudarão a enfrentar todo e qualquer vestibular. Bem, para nossa resolução de hoje, estou usando a prova amarela e vou para a questão de número 91. Se você está com outra prova na mão, esta é aquela do circuito elétrico que tinha uma televisão. Esta daí que deu uma dorzinha de cabeça na galera para resolver, mas que eu vou tentar apresentar para vocês de uma forma um pouco mais simples. Bem, acompanhe comigo aí na leitura a questão. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de uma resistência igual a 10 ohms, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas entre as tensões de 90 volts e 130 volts. Tá aí a figura, a qual eu vou fazer de duas formas diferentes aqui para você no quadro. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a TV pare de funcionar olhe bem essa pergunta, ela é importante. Bem, vamos para o quadro para resolver o exercício. Seguinte, gurizada, eu tentei fazer aqui de uma forma mais simples para vocês, ó. O nosso circuito, de maneira geral, ele está desenhado desta forma. O exercício nos trouxe neste formato, mas nós vamos enxergar deste. Ah, mas por que, Hilton? Porque ainda não ligamos nenhuma dessas lâmpadas, ok? Sem as lâmpadas estarem ligadas, esse é o nosso circuito. Temos uma bateria de 120 volts que vai alimentar em série um resistor de 10 e a nossa TV de 50. E o exercício falou o seguinte, ó, a DDP, deixa eu pegar uma cor aqui para dar destaque, que a nossa televisão vai ter, então aqui, ó, nós estamos falando da DDP desta TV. Ela tem que estar entre 90 e 130 volts. Tranquilos até aqui? Bem, aí o que eu fiz? Como o exercício, né, a leitura dele já é bem clara naquela parte final, mas como ele deixou uma margem de 90 a 130, a gente às vezes fica na dúvida, o que é que eu vou usar? A grande maioria dos vídeos que eu acho que você assistiu sobre isso, todo mundo falou, ó, usa 90 volts, é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Aí usaram a teoria para justificar, que é o correto ali, né, naquele momento da leitura. Mas eu quis aqui demonstrar para vocês o porquê disso. Bem, note, eu vou usar a famosa e velha equação que muitos chamam de RUI, né? R igual a U sobre I. E vou aplicar tanto para o resistor quanto para a televisão, para cada um dos valores. Lógico que eu não vou fazer todos, eu fiz de 10 em 10. Então, se a TV estiver ligada em 90 volts, ela precisa de uma corrente de 1,8 amperes e o resistor de uma corrente de 3 amperes. Fala, professor, mas não é série? Não tem que passar a mesma corrente? Sim. Se caso fosse esse circuito, não seria esta DDP, entenderam? Então a gente vai basear o nosso raciocínio em cima disso. Vamos entender com mais calma. Se a nossa TV estiver ligada em 100 volts, ela precisa de 2 amperes ali para estar funcionando. Então vai sobrar, né? Porque ó, lembra, é 120, 90 e o resistor 30, 100 e o resistor 20. Tem que dar 120, característica da série. Então, se a TV está em 100, a corrente é 2 amperes. O resistor fica em 20, 2 amperes. Essa daqui é esse circuito. Só que aí você vai ligar alguma lâmpada? Não, ele não precisa de lâmpada, ele vai funcionar. Aí você passa a raciocinar nos outros. Se eu colocar 110 na televisão, ela precisa de 2,2 amperes. Mas se a televisão tiver em 110, vai sobrar 10 para o resistor. E o resistor com 10 dá 1 ampere. Ponto, já não dá.
não vai queimar a televisão. Pelo seguinte, o resistor vai puxar 1 ampere e a TV vai puxar mais. Ou vai queimar um ou vai queimar outro, depende da situação. Então, aqui, deixa eu pegar a caneta verde. Do 110 para baixo, note que são situações impossíveis. Se ligarmos a TV em 120, não vai ter corrente nenhuma. É como se aqui tivesse um fio sem resistência. Não passa corrente, não há DDP. Tranquilos aqui? Só estaria a televisão funcionando. Se a TV tiver em 130, ela vai precisar de 2,6 ampere, mas aí não faz o menor sentido, porque a bateria no máximo, ou fonte de tensão que seja, no máximo fornece 120. Então há uma impossibilidade. Esses 3 casos a gente passa a não utilizar, mostrando que para um circuito em série eles são impossíveis. Aí basta a gente pensar, de 90 ou 100. Bem, se eu estiver usando 100, eu não preciso ter lâmpada. Agora, como eu tenho que ligar uma lâmpada, esse de 100 aqui não vai adiantar, como a gente acabou de ver. Ela não precisa de lâmpada, vai funcionar. E tem que ligar lâmpada, então a DDP que a gente usa é a de 90 volts. Então, nós temos que o resistor tem 3 amperes e a TV precisa de 1,8. Isso quer dizer, agora a gente vai descobrir a corrente para as lâmpadas. Então as lâmpadas vão precisar de que corrente? Bem, vamos fazer a análise. A corrente da lâmpada eu vou chamar de I da lâmpada. Ela nada mais vai ser que os 3 amperes menos o 1,8. Isso quer dizer que meu conjunto de lâmpadas tem que ser alimentados por 1,2. Então eu tenho que jogar para este conjunto 1,2 amperes, que somado com 1,8 da TV, resulta em 3 na nossa associação. Tá claro isso para vocês? E aí o que basta a gente fazer? De novo, usar a equação do Rui. Só que aqui eu vou usar o seguinte, a resistência equivalente das lâmpadas é a DDP total das lâmpadas, corrente, opa, pus um T, né? Aqui é das lâmpadas, pela corrente que as lâmpadas têm. Por que eu estou usando essa? Porque agora a gente vai pensar. Este conjunto de lâmpadas aqui, note, eu estou circulando aqui de verde, elas estão em paralelo. Beleza? E todas têm o mesmo valor. Então o que a gente faz? O valor total é 200 dividido pela quantidade que eu tenho de 200. E é essa quantidade que a gente vai descobrir. A DDP que as lâmpadas vão usar, como elas estão em paralelo, é a mesma DDP da televisão, que no caso é 90. E a nossa corrente da lâmpada é de 1,2 amperes. Este nosso cálculo fica 200 vezes 1,2, 240. Troca o N e o 90 de lugar, né? Ou seja, 24 dividido por 9 são necessários 2,666 lâmpadas. Bem, aí a gente precisa pensar, pera lá. Deu 266, eu vou usar quantas? Se eu quiser falar, professor, eu vou arredondar para cima, né? Passou 2,5, passou para cima, arredondo para cima. Se eu colocar 3 lâmpadas, vai vir a corrente que eu preciso? Não, porque cada lâmpada vai puxar uma quantidade mais. Colocando 3 lâmpadas, elas vão puxar mais que 1,2 amperes. Ok? Elas puxando mais que 1,2 não passa corrente suficiente para ligar a televisão. E aí que entra a pergunta do exercício. A quantidade máxima para que a TV não pare de funcionar. Então, no máximo, é necessário ligar 2
lâmpadas. Fala, ah, mas Hilton, pera lá, se eu ligar 2, vai dar menos de 1,2. Vai. Aí, aqui ela vai puxar um pouquinho mais que 1,8, ficando entre 90 e 100. É um valor ali entre os dois ao qual funciona. 100 não dá porque eu não uso lâmpada. Então aí a gente passa a ter a DDP mínima, que a grande maioria dos professores diz isso para vocês nas resoluções do problema. Bem, tá aí a nossa forma de pensar esta quantidade de 2 lâmpadas. Bem, se você ficou até aqui e gostou da nossa resolução, peço que deixe o seu like, isso vai fortalecer demais o nosso canal junto do seu comentário. Compartilhe o nosso vídeo para que mais alunos possam ter esta nova forma de pensar esta resolução. Bem, se você não conhece meu canal, mais uma vez eu te convido para conhecer, que eu tenho certeza que eu vou te surpreender. Bem, fico por aqui e os aguardo no nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no cérebro.